Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 74, intitulada Mãos Limpas. Passagem bíblica, Atos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Considerações de Emmanuel. É um facilitador para que possamos entender a passagem bíblica. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos de Paulo. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o teor humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Muitas das vezes, falarmos de alguém, principalmente nós tratando aqui do Paulo de Tarso, que foi um revolucionário na mudança e na reforma íntima. Às vezes falando assim, olhando, é fácil, falar assim, fulano de tal é santo, mas ninguém sabe o sacrifício que esse tal santo teve que fazer para atingir o seu objetivo maior, pregar o Evangelho, reconhecer Deus soberano, reconhecer o Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém sabe o que ele sofreu realmente, porque poucos vão buscar a origem, saber o sacrifício, a caminhada que uma pessoa faz para atingir um certo grau de evolução espiritual. Nós estamos falando de evolução espiritual, nós não estamos falando de aparência social, aparência física, fazer as coisas para conquistar outras coisas em benefício próprio, usufruir aqui no planeta transitório. Nós estamos falando de coisas grandes, o objetivo maior que nós temos por estarmos passando uma experiência, uma oportunidade no planeta Terra. Esse é o questionamento, essa é a reflexão. Tanto que o Emmanuel nos coloca na condição de refletir sobre o texto dele. Preste atenção.
O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas. Olha, presta atenção. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos de Paulo. É muito importante compreender essa consideração, levando em conta a própria passagem bíblica. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não falava que Paulo de Tarso fazia maravilhas simplesmente pelas mãos dele. Ele fazia as maravilhas através do comando e em nome de Deus. Ainda continua Emmanuel aqui. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Se você, porventura, ou nós, se porventura quisermos realmente operar maravilha através das nossas mãos, nós vamos ter que limpar realmente as nossas mãos, as nossas mentes, as nossas atitudes, os nossos gestos, fazer nossa reforma íntima, começar a olhar o outro como realmente irmãos, como realmente somos irmãos pela criação de Deus e pelas obras do Cristo. Então, quando começarmos a compreender isso, nós estaremos limpando o nosso ser, a nossa mente. Nós estamos nos preparando para fazer maravilhas através do Evangelho do Cristo, ou seja, através do domínio da natureza criada por Deus. Emmanuel continua nos orientando mais um pouquinho, para que a gente possa compreender mais um pouquinho a passagem bíblica. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos, prestem atenção, eles são mais convencionalistas do que religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Deus não dá nenhum privilégio para um filho ou para o outro, trata todos na igualdade. Se você quer ser um pregador realmente do Evangelho, mostrando o caminho, a verdade e a vida, vai ter que fazer sua reforma íntima de fato. Tem que ser um ser mais próximo da pureza, um ser que realmente ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, se ame, para depois amar o próximo. Lógico, evidente, em primeiro lugar, amar a Deus, o Criador, é o Pai. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Só reafirmando, tá? Todos nós temos os mesmos direitos, é só fazermos por merecer. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. É fácil chegar ali, fulano tal ali é privilegiado. Por que ele é privilegiado? Ele não é privilegiado. Ele fez por onde ser reconhecido. Ninguém é privilegiado assim, pai. E quando tem um privilégio, mesmo no campo humano, você pode ter certeza que aquele privilégio que a pessoa recebeu, se ela não tiver uma estrutura, ela vai perder. Aí nós vamos nas heranças. Quantos que conhecemos que recebeu heranças milionárias e que com pouco tempo perdeu tudo? Nós estamos falando de coisas materiais. Agora, nesse momento. Se a coisa material se perde, imagina a espiritual que é eterna. Preste bem atenção, continua a consideração do Emmanuel. Custou ao apóstolo a limpeza das mãos. Lógico que custou mesmo. E quanto custou isso? Poxa, vamos pensar. O cara foi humilhado. Pô, tudo que você possa imaginar, o cara passou. Ele atingiu o objetivo e ser um líder, realmente. É um líder, né? Eu espero que possa ter entendido durante esse entendimento, reflexão sobre esse texto, o que é ter mãos limpas. E que possamos ter essas mãos limpas, trabalhar para ter essas mãos limpas. Espero encontrá-lo na próxima lição, se assim for a sua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.